Olá irmão, estamos de volta com o segundo vídeo sobre perguntas e respostas. Espero que tenha gostado do primeiro vídeo. Tentamos esclarecer algumas dúvidas que nestes anos de Umbanda eu tive e sei que muitos têm as mesmas. Se gostou, deixe seu like, ou melhor, seu joinha. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Nosso objetivo é trazer para vocês uma Umbanda linda e verdadeira. Não somos dono da verdade e nem temos essa pretensão. Somos amantes da religião Umbanda. Continuamos aprendendo e ensinando o que foi passado para mim. Deixe seu comentário, nosso propósito no YouTube é debater e estudar a nossa Umbanda. Vamos compartilhar nossos conhecimentos. Bem irmãos, vamos para o segundo vídeo. Como se faz uma concentração mediúnica perfeita para uma incorporação? Cada guia ou entidade tem o seu fluido específico, isto é seu modo de se apresentar a um determinado médium. Quando um médium é desenvolvido para trabalhar de incorporação, ele é instruído para perceber e gravar no seu subconsciente o fluido de cada entidade que venha a se aproximar e incorporar no médium. Nisso se dá a concentração para uma incorporação mediúnica. Incorporar ou envolver fluidicamente. Pode um médium impedir que um espírito se manifeste? Sim, pode. Sabendo que não existirá qualquer manifestação espiritual sem a participação dos seus elementos constituintes, o espírito, o médium, seus guias e protetores e o ambiente, torna-se admissível que um desencarnado não pode impor-se a um médium, exigindo que o mesmo dê vazão à manifestação. Apenas em casos de obsessão, quando a vontade do médium está fragilizada pela obsessão em si, ou intensificada pelo processo em que se encontra, é que o espírito desencarnado domina a situação, com plena observação dos guias do médium. Fora isso, os desencarnados aguardam que os médiums lhes abram o campo mediúnico, que aceitem a parceria, ou que deem uma resposta positiva ao seu anseio de manifestar-se. Como pode um médium trabalhar num terreiro de Umbanda? Primeiro, a sinceridade e a moralidade, o desenvolvimento da mediunidade, assim constatada por uma entidade. Existe desgaste do médium durante as sessões espirituais? Sem dúvida possível. Assevera Allan Kardec que o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta a fadiga, e que com a mediunidade não se daria diferente. O bom senso, então, propõe que os médiuns não exorbitem. É possível servir ao bem sem causar distúrbios a si mesmo, respeitando o tempo e as condições do próprio organismo. Que tipo de compromisso tem o médium com a casa cujas sessões espíritas ele frequenta? Pode ele participar de reuniões em outros terreiros? O médium tem, para com a instituição que frequenta, o compromisso que tem um membro de qualquer equipe incumbida da realização de uma grave tarefa. Uma vez que uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades resultam das de seus componentes, cada participante tem a sua parcela de responsabilidade com esse coletivo. Daí, o compromisso de melhorar o nível dos conhecimentos doutrinários espíritas. O de aperfeiçoar a capacidade de viver em grupo e de laborar em equipe, deixando que os companheiros tenham chance de também cooperar. O compromisso de reeducar a mente, os ouvidos, os olhos, a língua, no intuito de promover a saúde moral e a paz no trabalho. A proposta da mediunidade à luz do espiritismo não é um fenômeno puro e simples, mas a transformação gradual dos médiums e daqueles que os rodeiam. Na sessão em que participa, então, cabe a um médium o compromisso maior de aprender e renovar-se com o produto da aprendizagem, a fim de fazer-se mais útil aos irmãos da humanidade. Quanto à participação em outros centros e instituições, bem se vê que nada há exteriormente que proíba, é certo que só é permitido a médiums já desenvolvidos. Como deve ser feito o desenvolvimento da mediunidade? Utilizando-se das sessões no interior do terreiro, o médium que está em fase de desenvolvimento será trazido para o meio do terreiro, onde será aberto o seu desenvolvimento de incorporação mediúnica através de um médium já pronto, ou mesmo
pelo médium-chefe do terreiro, quase sempre incorporado por algum orixá. Alguns terreiros fazem uma sessão só de desenvolvimento para os médiums que estão começando. Assim sendo, não participam das giras normais dentro do terreiro. No Centro Espírita Fé e Caridade, as sessões de desenvolvimento mediúnico são durante as giras normais. Procedimento de desenvolvimento, como postura, concentração e demais atributos para uma perfeita incorporação, encontra-se nas apostilas do CEFEC. P. Obtido desenvolvimento do médium, o que se deve fazer? R. Um médium totalmente desenvolvido passará por estágios elementares para sua total desenvoltura espiritual. Terá que fazer algumas obrigações como cruzamentos, batizado, lavagens de cabeça, amaci, cachoeira, 14 anos de desenvolvimentos mediúnicos e confirmação pelo guia-chefe do terreiro. Mas lembre-se, um médium nunca estará pronto, será sempre um aprendiz das obras espirituais. Procedimento sobre a conduta do médium em desenvolvimento está nas apostilas. P. Como encarar a responsabilidade dos médiums? R. Assim como é muito grande o número dos que aceitam, sem a menor sombra de dúvida, a doutrina e os princípios umbandistas, há muita gente também que não acredita nessa doutrina, afirmando que os seus trabalhos nenhum efeito produzem e que todos os trabalhos, tanto nas tendas como nos terreiros, não passam de mero misticismo. Muita gente que recorreu aos pais de santo, babalorixás e chefes de terreiro, sem obter o menor resultado, negam por isso qualquer valor e veracidade no resultado dos trabalhos. Na grande maioria das casas é explicada pela falta de capacidade moral dos cavalos, médiums, isto é, daqueles que incorporam, ou apenas dizem, que incorporam os espíritos que descem. Devemos afirmar que, a rigor, os trabalhos somente podem produzir resultados satisfatórios quando a incorporação é perfeita, e isto muito, ou depende mesmo exclusivamente do médium, por isso a sua conduta tende a ser a melhor possível dentro e fora do terreiro. P. Como podemos ajudar as pessoas que são de outra religião quando elas apresentam a faculdade da mediunidade? R. Primeiramente, manda o bom senso que verifiquemos o interesse dessas pessoas em obter a nossa ajuda. Depois, se tal interesse de ajuda vem do sentimento nitidamente fraternal ou não parte do nosso lado exibicionista. Constatadas essas disposições nossas e estando claro que seremos úteis, em razão da necessidade e do interesse destas pessoas em nossa cooperação, faremos com que se deem conta de que se acham numa área de fenômenos mediúnicos. Mostraremos, de maneira coerente, racional, sem fantasias emocionais, que não se trata senão de registros psíquicos da realidade espiritual que a todos nos cerca. A verdade e a clareza dos fatos é a melhor auxílio que podemos dar. P. Como é feito o batismo na Umbanda? R. O irmão que será batizado, escolherá entre desencarnados e encarnados os seus padrinhos, esses terão a responsabilidade de ajudá-lo em sua vida terrena. No caso de ser uma entidade, essa lhe guardará das forças negativas que vierem a perturbar a sua passagem pelo mundo terreno. Já o padrinho ou madrinha, encarnados, lhe ajudará com conselhos, atitudes e um amor fraterno. O batismo obedece ao seguinte ritual: o filho que está para ser batizado terá que estar de branco, chamado pelo guia que, incorporado no médium-chefe, começará os trabalhos. É erguido um lenço da cor branca acima do cerimonial. Cada ponta deste lenço será esticado por um médium do terreiro. Abaixo ficará o padrinho com uma vela na mão direita, a madrinha com um copo de água também na mão direita, o filho a ser batizado e a entidade que realizará a cerimônia. No gongá estará já pronto o azeite, sal e as águas doce e salgada. O guia cantará um ponto para Oxalá, o ponto de batismo, um ponto para o dono da cabeça do batizado, um ponto para a dona da cabeça. Se o filho batizado tiver escolhido o padrinho e madrinha do mundo espiritual, pontos de saudação também serão cantados em sua homenagem. A entidade então o seguirá com a cerimônia, ungindo a sua testa e lhe dando o batismo em nome de nosso Pai Oxalá.
P. Por que motivo a incorporação para ser perfeita depende do médium? R. São várias as causas, entre as quais podemos citar as seguintes. O médium pode estar acometido de alguma doença que não permite a incorporação das entidades. Pode estar sendo obsediado por algum espírito menos esclarecido. Pode-se dar o caso do médium ser desonesto e vaidoso, problema esse que tem que ser resolvido pela presidência e diretoria do grupo, pensando apenas nas vantagens pecuniárias e no orgulho. Caso de presidência e diretoria. Há o caso também dos que abusam do sexualismo, esquecendo-se que essa função do organismo faz parte dos bens com que o Criador nos distinguiu, não devendo por isso tornar-se mera fonte de prazer. Casos de sexualismo dentro do grupo, sem o devido respeito, requer a imediata exoneração dos médiums envolvidos. Todo médium que incorpora ou pensa em incorporar as entidades, sem se achar, moralmente, em condições para cumprir a sua missão, pode ser considerado um criminoso, pois além de prejudicar a si próprio, prejudica ainda mais a missão dos adeptos da religião da Umbanda, bem como aqueles que vão ao terreiro em busca de caridade. O médium, quando realmente caridoso, terá que sacrificar a sua vaidade e o seu egoísmo, para apenas saber aconselhar aos que a ele recorrem. P. O que é o cruzamento de um médium? R. Este fundamento faz parte do desenvolvimento do médium dentro de um terreiro de Umbanda. O cruzamento terá de ser feito da seguinte maneira. O chefe de terreiro incorporado ou não terá que fazer 7 cruzes no médium, utilizando-se para isso de uma pemba na cor branca. Essas cruzes serão feitas nos seguintes pontos. Primeiro na cabeça, 2 na nuca, terceiro no centro do peito, quarto no peito do pé esquerdo, quinto no peito do pé direito, sexto na mão direita e a sétimo na mão esquerda. O guia ou chefe do terreiro puxará pontos cantados para essa ocasião. Depois de terminado esse cruzamento, será aberto o campo mediúnico espiritual do médium, tanto de incorporação quanto das demais linhas. P. Como combater a mistificação nos terreiros de Umbanda? R. Com a intervenção do chefe do terreiro e dos guias, será investigado perante o médium em questão, será corrido um giro ao qual o mundo espiritual dará a palavra final. Os motivos que conduzem à mistificação. Tratando-se de mistificação inconsciente, o médium terá que se submeter a uma série de trabalhos para sabermos se o afastamento de seus guias é proposital ou intuitivo de sua parte. Em se tratando de mistificação voluntária, isto é, quando o médium tem consciência de estar praticando a mistificação, o mais aconselhável é afastá-lo de todas as sessões do terreiro, sendo permitido a um médium somente regressar ao terreiro para tomar passes. Se nenhum resultado tenha resolvido, o médium terá que ser definitivamente afastado do centro. Todos os trabalhos serão feitos internamente sem o conhecimento dos demais médiums e participantes.